Eu não priorizo, nunca priorizei de jogo, nem quando eu não era crente, agora depois de crente muito menos. E eu não tenho nada a ver, eu não gosto, eu assisto. Os únicos jogos que eu assisto, para dizer que não assisto, é só nesse período. Pronto, nesse período eu assisto. Agora campeonato, essas coisas não acompanho. Mas não tem nada a ver, sabe? O crente gosta de ir lá acompanhar os campeonatos, torcer, tudo bem pro time lá. Irmão, tá tudo na bênção de Deus. O que você não pode fazer? Você não pode priorizar, como aconteceu hoje. Algumas igrejas priorizaram, meus irmãos. Algumas igrejas tiveram culto de manhã para não ter culto à noite, para os crentes ficar em casa assistindo o jogo. Tem igreja que chegou no absurdo de jogar telão dentro da igreja, chamar os crentes para dentro da igreja para assistir jogo de futebol, meus irmãos. Vamos parar de doideira. Então torcer não é problema. O que é problema? Quando eu digo que é um crente velho e fraco, se Jesus vir hoje fica, é porque ele já mostrou que a prioridade dele não é o reino. Não é o reino. A prioridade dessas pessoas que deixaram de vir para o culto hoje, para ficar assistindo o jogo de futebol, ele já está dizendo, minha prioridade não é o reino. Minha prioridade é as minhas coisas. Eu quero é ir para o inferno. Porque a minha prioridade não é o céu. Minha prioridade é as coisas do inferno. Então, meus irmãos, o problema não é isso. O problema é aonde estão as suas prioridades. Você pode gostar de futebol, pode gostar de tudo. Até o menino ali, olha, eu vou até orar por esse menino, porque ele é corintiano. Ele veio com um defeito de fábrica, Antônio. Mas fazer o quê? Ele gosta, irmão. Eu não vou dizer para ele, ó, meu filho, larga. Não. Torça com medida, com raciocínio, não seja doido. Né? Ficar que nesse povo doido aí se matando. Isso não, isso aí já não é de Deus mais, isso aí já é do diabo. Mas gostar de futebol, essas coisas, esporte, mas não tem problema. Eu gosto das Olimpíadas. Sempre que tem as Olimpíadas, eu assisto. Todos os eventos que tem das Olimpíadas, se eu puder assistir, eu assisto. As Olimpíadas de Inverno, eu assisto. Agora, vocês nunca vão me dizer aqui, chegar aqui e falar aqui, meus irmãos, hoje nós não vamos ter culto porque o Brasil vai jogar e eu preciso assistir. Se eu fizer isso aqui, meu, um dia você pode, pastor, o senhor está com a cabeça lá nos quintos dos infernos, saia daí. Não. Mas o Brasil perdeu. Mas aí ficou melhor ainda, irmão. Por quê? O crente deixou de vir para a casa do Senhor, adorar, as igrejas fecharam, mudaram o culto para assistir 11 pé rapado, perna de pau, para perder. Olha que beleza. Não podia estar aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor. Irmão, depois o que faz? Eu gosto. Irmão, não tem problema, chega na sua casa lá depois, o que você faz? Você vai lá na Casé TV, clica lá e você assiste o jogo todinho. E vem adorar o Senhor. Mas os crentes velhos, fracos, frouxos, não, deixa de vir. Meus irmãos, eu não sei não o que vai acontecer com a gente se Jesus demorar mais uma gota de segundo. Sei não, só Deus para ajudar nós aqui, porque a coisa está difícil. Olha aí. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós continuamos falando de fé. Irmão, olha que palavrinha bonita, beneplácito, né? Coisa chique, né? Se você quiser impressionar as pessoas, você fala, irmão, o beneplácito de Deus. Vamos entender o que é isso aí. Porque nós estamos falando de fé, pode acender aqui, por favor. Estou sem o óculos, se ficar apagado aí vai ficar mais difícil. Quando nós, irmãos, estamos falando de fé, na verdade nós estamos falando do próprio Deus. Nós estamos aqui estudando sobre a fé, lá de Hebreus capítulo 11, mas o que a gente tem que ter na cabeça? Que nós estamos falando do próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, colocou todas as coisas em benefício dos homens. E o mais importante, irmão, ele não só criou todas as coisas
como Ele faz a manutenção daquilo que Ele criou. O que é que Deus criou? Deus criou tudo que nós vemos. Deus criou o tempo porque o tempo não existia. Deus criou a história porque a história ela é contada e escrita pelo próprio Deus. Deus criou todas as ideias de dimensão que nós temos, foi Ele que criou. Deus criou todas as formas que você imagina, foi Ele que criou. Então, quando nós estamos falando de fé, que nós temos que crer em Deus sem precisar de provas, nós estamos falando dele mesmo. E o mais importante é que Ele criou tudo isso e Ele continua fazendo a manutenção de tudo que Ele criou. Porque não bastaria Deus só criar e largar. Se Deus criasse e largasse, isso aqui já teria se acabado faz tempo. Mas Ele cria e faz a manutenção daquilo que Ele criou. Irmão, vocês já pararam para pensar? Para onde vai o esgoto do mundo? Vamos pensar no esgoto. Tudo o esgoto, para onde que ele vai? Ele vai desembocar lá no mar. O rio Tietê, que vocês viram, esse rio podre, que é o esgoto a céu aberto, vai desembocar onde? Lá no mar. E você já parou para pensar? Olha a tonelada de esgoto que o mar recebe, não é só do Brasil, do mundo inteiro. E o mar continua habitável? O mar continua habitável. Tem lá, tem peixe, tem tudo, tem lá. Mas como é que vai essa tonelada gigantesca de esgoto para o mar e o mar continua vivo ainda, dando lá alimento para o homem, tudo para o homem? Por quê? Os biólogos lá, eles têm lá as explicações deles, mas eu não sou biólogo, então não me interessa. O que me interessa é que tudo isso é mantido pela mão do Senhor. Com tudo que a biologia possa explicar, que é isso, é aquilo. Mas, irmão, o mar não se torna um grande esgoto porque tem a mão de Deus ali fazendo a manutenção de tudo aquilo que Ele criou. O povo fica aí apavorando o homem. É porque o buraco lá, o buraco do ozônio está cada dia mais as dimensões lá estão saindo fora do limite. A camada de ozônio está indo para o espaço e o sol vai bater aqui, vai derreter tudo aqui. Meu irmão, será que nós não temos um Deus poderoso que faz a manutenção de tudo? A Bíblia diz, irmãos, está lá em Salmos lá, que Ele colocou como se fosse uma espécie de guarda-chuva para proteger a terra contra a radiação solar. Então é Ele que cria tudo, é Ele que faz tudo, é Ele que move tudo e é Ele que faz a manutenção de tudo. Agora, mais interessante, qual é a base? Qual é a base de Deus ter criado tudo? Por que Ele criou tudo? Ele criou por conta do homem. Ele criou porque Ele queria colocar o homem na terra. Não. A base de Deus ter criado todas as coisas não é o homem. Não foi o homem, mas Ele fez tudo por amor a Ele mesmo e pela sua livre vontade, irmãos. Deus estava lá no céu, tranquilo, de boa, e de repente, num livre movimento dele, Ele decidiu criar exatamente tudo que nós temos aqui nesta terra. Não houve nada que o coagiu. Não, Ele criou por necessidade. Daqui a pouco eu vou falar disso. Deus não tem necessidade nenhuma de nada. Deus não tem nem necessidade de nós. Não tem necessidade. Ele criou tudo isso aqui porque Ele quis. Pela sua livre vontade, Deus criou todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então Ele não criou o mundo por uma necessidade. Não, é porque Deus estava lá
né? Estava lá no céu, sozinho, se sentindo solitário. Aí ele criou um homem para ficar lá com ele, para fazer companhia. Não, meus irmãos. Deus não criou nada por necessidade. Deus é completo em si mesmo. Deus tem felicidade em si mesmo. Deus não precisa de nós para ser feliz. Ele é completo em si mesmo. Ele não é como o homem. Nós temos as nossas carências que precisam ser, supridas. Deus não tem necessidade de absolutamente nada, porque Ele é completo em si mesmo. O amor que Ele tem a Ele mesmo completa Ele. Ele não precisa de nós para absolutamente nada. Tanto Ele não precisa que as pessoas vivem dando as costas para Ele, e Ele não fica choramingando como nós. A gente que fica choramingando. Deus não fica choramingando, porque Ele não tem necessidade de nós. Agora, por que Ele fez tudo? A resposta lá. Pelo beneplácito de sua vontade. Ele fez tudo porque Ele quis. A base para criar tudo não é o homem. A base para Ele criar tudo é Ele mesmo. Ele criou todas as coisas porque Ele quis e não por uma necessidade. Agora, o que significa essa palavra beneplácito? Presta atenção. Beneplácito de Deus é a boa, livre e soberana vontade de Deus. Irmãos, Deus faz tudo o que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele pode, porque Ele é soberano. Ah, não, a minha oração tem poder de mudar a Deus. Ah, eu quero ver. Eu quero ver. Se Ele determinou que algo vai acontecer na sua vida, você pode se rachar de orar, que aquilo vai acontecer. Amém, meus irmãos? Porque é da vontade dEle, do agrado dEle, que aquilo aconteça na sua vida. É a mesma coisa, os irmãos querem racionalizar. Os teólogos, quando não se contenta com o que a Bíblia responde, aí fica tentando racionalizar para dar uma explicação. Como é que coaduna a vontade de Deus com a vontade do homem? Aí fica, não, é porque isso aqui. Irmão, vamos deixar de besteira. Quando é que nós temos vontade? Quando é que a nossa vontade pode ser cumprida? Quando a nossa vontade não entrar em choque com a vontade de Deus. Porque se ela entrar em choque, vai ser feita a vontade de Deus e não a sua, porque Deus não se dobra à vontade de ser humano nenhum. Nem por conta da tua oração. Ah, não, eu vou orar aqui porque Deus vai se dobrar. Meus irmãos, não há nada que possa mover Deus a fazer alguma coisa, a não ser a sua própria livre vontade. A nossa oração, o máximo que ela faz é curar nós mesmos. E por graça e misericórdia, Ele atende algumas, não todas, algumas. Mas presta atenção, eu não vou lembrar do texto, mas está na Bíblia, se chega em casa vocês leem. Está lá, acho que 1 Pedro, 1 e 2 Pedro, é um livrinho pequeno, lê tudo, vocês vão achar. Mas ele diz, lance sobre Ele todas as vossas ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Algumas coisas que nós pedimos, Ele atende. Outras Ele não atende. Por quê? Porque conflita com a vontade dEle. E a vontade dEle sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, o beneplácito de Deus é boa, livre, soberana vontade de Deus. Isto é, aquilo que Deus decide, aprova e realiza segundo o seu propósito. Aquilo que Ele decidiu que vai acontecer na sua vida, meu irmão, se alegra, dá graças a Deus e aleluia e vai seguindo a tua vida. Ah, mas é muito, não interessa se é difícil, não é. Segue tua vida. Por quê? Porque está decidido. E quando Deus decide uma coisa, Ele não volta atrás, irmão. Deus não é nós, não é como nós. Nós decidimos alguma coisa, quando dá fé, nós estamos voltando atrás. A nossa decisão.
Não, eu decido, não, hoje eu vou levantar e vou colocar, vou me vestir todinho de roxo. Pronto, você decidiu. Dá 2 minutos, não, agora eu vou me vestir todinho de amarelo. E você sai todo de amarelo, que nem um doido pela rua. Porque você decidiu, e você decidiu uma coisa e você muda. Deus não, quando Deus decidiu uma coisa, está decidido, pronto, acabou. É aquilo que vai acontecer. Ele não vai mudar. Porque Ele não é como nós. Nós somos levados pelas nossas decisões. E mudamos toda hora. Deus, quando decide uma coisa, Ele faz até o fim. E a nós cabe o quê? Aceitar e agradecer a Deus, porque são momentos e experiências que Deus nos dá para nos aproximar dele, irmão. Há momentos da nossa vida que nós passamos por situações que a gente fica sem entender, mas por que, Senhor? Por que disso? Não fica perguntando por quê. Só aproveita aquela situação para se aproximar mais e mais do Senhor. Eu vou mostrar para vocês que a nossa oração não pode nada. O apóstolo Paulo orou quantas vezes? 3 vezes para tirar o espinho da carne dele. O que foi que Deus disse? Não vou tirar nada, tu vai ficar com isso aí até o fim. Tu vai morrer com isso aí. Mas eu vou te dar uma coisa. A minha graça vai ser sobre você e você vai viver com isso aí até o fim, dando graças a Deus, aleluia, glorificando ao Senhor, agradecendo a Deus pela experiência que Ele está te dando. Então, irmãos, a nossa oração, ela não pode tudo, ela pode alguma coisinha muito pouquinha, quando Ele decide responder. Mas quando nós oramos, nós estamos tratando a nós mesmos, porque nós lançamos diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e pedimos por graça e por misericórdia, Senhor, se der para o Senhor dar uma ajeitadinha aqui, por favor. E de vez em quando Ele tem graça e misericórdia e dá uma ajeitadinha para nós. Amém, meus irmãos? Não porque tenha sido constrangido por algo fora dele, mas porque assim lhe agradou em sua soberania, bondade e justiça. Ah, não, peraí, irmão, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Porque fazendo isso eu vou mudar a Deus, eu vou... Né? Os irmãos das igrejas mais modernas dizem que eu vou acionar a mão de Deus. Com a minha oração de 40 dias e eu vou acionar a mão de Deus. Meus irmãos, Deus faz tudo o que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e ninguém pode constrangê-lo a fazer coisa alguma, porque Ele só faz o que Ele quer. Amém, meus irmãos? Por conta do seu... Cadê o texto lá? Volta lá, Nicolas, lá no texto de Efésios 1:5. Por conta do seu beneplácito, por conta da sua vontade livre. Irmãos, se nós tivéssemos poder para coagir a Deus a mudar de ideia e fazer as coisas do nosso jeito, irmão do céu, eu não seria nem se nós estaríamos aqui hoje, porque a gente sai com cada doideira, que se Deus fosse coagido pelas coisas que nós pedimos e desse, meu irmão, eu não sei nem se a gente estaria aqui, mas Ele só faz exatamente aquilo que Ele quer. A nós cabe aceitar o beneplácito da vontade de Deus, as suas decisões livres, soberanas e sábias. Coloca um texto aí, Nicolas, não está no negócio aqui, mas coloca aí. Meu Deus, Romanos capítulo 5, coloca esse texto aí, acho que a partir do verso 3, olha só, veja como é bom aceitar as coisas que Deus faz, viu? Veja como é bom aceitar as coisas que Deus faz. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então tudo que você passa de dificuldade na vida, está produzindo algo bom em você, está produzindo paciência para você poder suportar. E a paciência e experiência, irmão, porque você só pode ajudar alguém se você passou por alguma coisa. Hoje, se eu achar alguém que esteja passando por um processo de transplante, eu sei dar o caminho das pedras para essa pessoa.
Eu sei dizer como é que é, eu sei dizer como é que funciona. Eu sei como que é a vida de uma família transplantada. Porque não é só a pessoa que transplanta, é a família inteira. Porque a família inteira vive em função daquela pessoa ali. Então eu sei por quê? Porque eu tive essa experiência. Então eu estou em condições de ajudar alguém que passe por essa situação. Então tudo que você passa na vida produz experiência para você. Que mais? A esperança. Aí, segura aí. A esperança. Porque uma pessoa sem esperança na vida, meus irmãos, é igual os tontos aí. É uma esperança doida, esperança furada, mas é uma esperança. Mas nós temos que ter uma esperança viva. Tito ou Paulo diz que nós temos que ter uma esperança viva. Por que ele fala de uma esperança viva? Porque a nossa esperança está em Cristo e Cristo está vivo. Porque é nele que nós esperamos. É nele que nós temos a confiança de que virá uma solução, irmão. E mais um detalhe: quando a solução vier para tu, não murmure, não reclame, porque a solução que Deus deu é a melhor possível. Amém, meus irmãos? Ah, não, mas Deus poderia ter feito assim. Não, Deus não poderia ter feito nada. Deus teria que fazer exatamente como Ele fez. Não murmure. Digo muito obrigado, Senhor. É isso? É isso. Bora tocar a vida então. Porque é isso que o Senhor tem para nós hoje. Então é isso que nós vamos aceitar, dando glória a Deus e aleluia. Que mais? Não, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí coloca lá. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Agora põe aí Romanos capítulo 12. Deixa eu ver. É Romanos capítulo 12. É Romanos capítulo 12. Eita, meus irmãos, esqueci meu óculos, é dureza sem óculos, viu? Caramba, viu? Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o fruto maravilhoso de você entender os processos que você passa, as coisas que você vai adquirindo, mas olha o que Paulo vai dizer agora. Ó, não sedes conformados com este mundo, não se molde, não se deixe levar pelo mundo. Quem foi que falou aqui? Não sei se foi agora de manhã, se foi agora à noite. Hã? Como é? Como é que a senhora disse aqui, Manilda? Da sua mãe lá que falou? Como é que é? Pronto, você não é todo mundo. Ah, não, nós não somos todo mundo. Amém, meus irmãos? Nós fomos tirados do todo mundo para sermos de Jesus. E quem é de Jesus não é todo mundo. Ah, não, é porque a igreja fez assim, fez acolá, nós temos que fazer também. Eu não sou todo mundo. Ah, não, porque o pastor fez assim, fez acolá. Eu não sou todo mundo. Então não é porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer, você vai fazer. Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus que fazemos o que Ele quer, não o que nós queremos. Amém, meus irmãos? Nós não somos largados não, meus irmãos. Ah, não, nós não somos largados não, nós temos um dono. E o nosso dono é Deus, e o nosso dono é exigente. Eu falei aqui hoje de manhã, o nosso dono é exigente. Se ele manda fazer uma coisa, ele espera que aquilo seja feito do jeito dele, não do nosso jeito. Ele quer que seja feito do jeito dele. Ah, não, nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus. E andamos como filhos de Deus. E fazemos o que Deus quer. Aqui, pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentei o quê? A boa. A boa, porque a vontade de Deus é boa. É boa. Tudo que Deus faz é bom. Tudo. De bom e mal é bom. Até o mal de Deus é bom.
Até aquilo que a gente fala, não, mas Deus poderia ter feito de outra forma, isso aqui eu não gostei não, foi muito ruim. Até o ruim dele é bom. Amém, meus irmãos? E o bom dele é bom mesmo. Semente é boa, agradável. A vontade do Senhor é agradável, irmão. Ela não é só boa, ela é agradável. Tem pessoas que é desagradável, né? Não, mas aquilo que Deus faz é agradável. Você diz, eita, coisa boa. Você está comendo arroz, feijão e ovo, você diz, eita, coisa boa. Por quê? Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus dá é agradável. Após, vamos entrando para 4 anos, eu começo a compreender a decisão final de Deus para a minha filha. E vou dizer, é boa, porque ela não está mais aqui. É agradável, porque ela não está mais aqui. E por último, é perfeita, porque ela está melhor com o pai dela lá do que com o pai de cá, que é imperfeito. Então, tudo o que ele faz é bom, agradável e perfeito. Então, aceite tudo, dê glória a Deus e aleluia. Amém, meus irmãos? Acenda, por favor, Zezinho. A palavra beneplácito carrega a ideia de bom prazer, agrado, boa vontade, porque tudo que Deus faz é prazeroso para Ele e para nós. A cada dia que Ele criava, no término da criação, o que Ele dizia? Coisa boa que eu fiz. Eita, olha que dia bom que eu fiz. Terra boa que eu fiz. E quando Ele chega na coroa da criação, Ele diz, olha que coisa boa, maravilhosa que eu fiz. Coroei toda a criação com aquilo de mais agradável, de mais perfeito que há. Irmão, nem as máquinas, nem IA, nem inteligência artificial, nem o diabo que o homem possa inventar, é perfeito como a máquina humana. Você quer ver uma coisa, irmão, que os engenheiros até hoje não conseguem compreender? Como é que os egípcios fizeram aquelas pirâmides? Sem ferro, sem cimento, sem concreto. Como é que aqueles caras tiveram a manha de fazer aquela engenharia daquele jeito? Porque por trás de tudo aquilo tem a mão de Deus, deixando para os matemáticos, os engenheiros, base de cálculos para fazer toda a engenharia que nós conhecemos hoje. Tudo começou ali. Tudo está ali, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Amém, meus irmãos? Portanto, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena colocar Deus em primeiro plano na sua vida. A sua lista de prioridade não começa com a sua família. A sua lista de prioridade começa com Deus. Deus é a sua prioridade. Depois vem a tua família. Ah, mas a minha família quer ir para o diabo que eu carregue. Deixa ir sozinho. Mas você vai para o céu. Você vai servir Jesus. Amém, meus irmãos? Porque o topo da lista, e o próprio Cristo falou, quem priorizar outras coisas, pai, mãe, filho, avô, cachorro, gato e tudo mais, não é digno do reino dos céus. Porque a nossa prioridade primeira é nosso Deus. Amém, meus irmãos? Deus tem que ser o nosso primeiro e o nosso último. Então, beneplácito de Deus é a boa, livre e soberana vontade de Deus. Isto é, aquilo que Deus decide, aprova, realiza. Isso aqui eu já li. Bom prazer, agrado, boa vontade. Na Bíblia, ela aponta para o fato de que Deus age conforme o conselho da sua vontade. Ah, mas e para mandar Jesus? Qual foi o conselho que ele teve? Foi conosco? Não. Isaías mostra que não foi. Isaías mostra que teve um conselho celeste no céu. E aí Deus pergunta, quem há de ir por nós? E Isaías, representando o nosso Cristo, ele diz,
Envia-me a mim. Eu vou lá, eu vou morrer por essa gente. Eu vou dar minha vida por eles. Pode deixar que eu vou. Por quê? Porque ele age segundo a sua vontade, tendo por base a sua vontade, ele mesmo, e não os homens. Amém, meus irmãos? E para encerrar, nós lemos, o primeiro texto que nós lemos foi Efésios 1:5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua... Tudo isso ele fez pela vontade dele, não por necessidade. Não por necessidade. Pela vontade dele, ele nos salvou, nos predestinou, nos salvou, nos limpou e está nos preparando para levar para o céu. Efésios 1:9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmão, e Deus é tão bom que ele ainda revela a sua vontade para nós. Você sabe quais são os planos de Deus para a sua vida? Sabe ou não? Amém. Qual é? Nós sabemos que os planos têm para vós, planos de paz. Jeremias 29:11. Os planos que eu tenho para vós são planos de paz. Se você vive perturbado, é porque você não vive no centro da vontade de Deus, porque quem está no centro da vontade de Deus não vive perturbado. Amém, meus irmãos? Porque os planos que Deus tem para nós é de paz, mesmo na guerra, na tribulação, é paz. Se você encontrar um crente perturbado na vida, pode ter certeza, não está no centro da vontade de Deus, não está. Porque quem está no centro da vontade de Deus, ele tem paz, mesmo no sol do meio-dia, mesmo na tribulação mais difícil, mais ardorosa, ele está lá com a mente dele calma, tranquila, sabendo que há uma solução em Deus. Amém, meus irmãos? Ele fica lá confiantemente que Deus tem uma solução. E aí ele consegue viver em paz. Agora, crente perturbado, meus irmãos, é porque não está no centro da vontade de Deus, já saiu faz tempo. Porque crente que está no centro da vontade de Deus, ele tem paz, porque a Bíblia não mente. Os planos que eu tenho para vós é planos de paz e não de perturbação. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua vontade. É Ele que faz tudo. Você pode planejar, irmão, você tem que planejar. Você tem que ter seus planos, seus projetos, você tem que ter tudo. Mas você tem que saber de uma coisa. Quem vai colocar em execução é Ele, não é você. Quem vai dar o aval para aqueles planos seu é Ele. E nos seus planos Ele vai fazer adequação. Ele vai mexer para que saia tudo perfeito, agradável, para você ser abençoado. Porque Deus não faz nada para desgraçar a vida dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Deus não dá nada para os seus filhos para desgraçar suas vidas. Tudo que Deus dá para os seus filhos é para abençoar a vida dos seus filhos, não para desgraçar nossas vidas. Amém, meus irmãos? Lucas 12:32. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Olha, irmão, Ele não precisava dar nada para nós, vai dar um reino para nós. Quando Jesus vier para cá, para reinar aqui, diz a Bíblia que Ele vai herdar o reino, e nós vamos herdar o reino junto com Ele, porque a graça e a misericórdia dEle é grande para conosco. Portanto, Deus não age por acaso. Deus não age por acaso, Deus só age com propósito. Tem um propósito? Tem, então Ele vai agir. Ah, eu não sei, não interessa. Mas eu não sei qual é o propósito, não interessa. Vá tocando tua vida, que chegará uma hora que você vai entender, vai compreender os eternos propósitos de Deus. Eu só posso fazer ficar quietinho na minha, vivendo minha vidinha ali tranquilo com Jesus e deixando Ele trabalhar do jeito que Ele quer. Amém, meus irmãos? Porque Ele não age por um acaso. Segundo, Deus age livremente. Nada fora dele obriga Ele a agir. Ele age conforme sua vontade. Ele age com um propósito. E Ele age segundo a vontade dEle, não a minha. Porque se Deus fosse agir com a minha vontade, irmão, vocês acham que eu estaria aqui? Se Ele fosse agir segundo a minha vontade, eu não estaria aqui, meus irmãos. Só se eu fosse tonto. Eu não estaria aqui. Eu estaria viajando pelo mundo por aí afora, andando.
que eu já queria logo que ele tochasse minha conta com uns 300 trilhões de reais, para eu viver por aí que nem maluco, doido, viajando pelo mundo afora. Irmão, como é que tem um ditado que ele diz que Deus não dá asa? É por isso que a cobra não voa. Porque se a bicha voasse, ela ia matar nós. Então ele só dá, irmão, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, aquilo que vai abençoar minha vida, aquilo que vai me fazer feliz, que vai trazer frutos de paz para a minha vida. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro, Deus se compraz em cumprir o seu plano. Ele elegeu, Ele predestinou e Ele tem prazer em salvar cada um de nós, irmãos. O maior prazer de Deus, irmão, é ser abençoado por Ele, Ele abençoar a sua igreja. O maior prazer de Deus é abençoar a sua igreja. Eu não vou dizer mão podre, não. Mas aonde o homem se mete a querer ajudar Deus, aí é só choro. Só choro, ai. Por quê? Porque se meteu em querer ajudar o Senhor. Não precisa. Ele sabe agir. E quando Ele agir, você vai ter prazer, alegria e felicidade. Amém, meus irmãos? Então o beneplácito de Deus é bom, é soberano, e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. O exemplo máximo desse beneplácito, dessa vontade maravilhosa, dessa vontade gloriosa de Deus, é Cristo. Essa é a expressão máxima da vontade, do beneplácito, da misericórdia de Deus para com a humanidade, quando Ele mandou Cristo para salvar a sua igreja e o seu povo. Nós somos resultado disso. Nós estamos aqui hoje porque houve em Deus o maior prazer em dar o maior presente para nós, que é Cristo, para nos salvar. Esse é o exemplo máximo. Como não vemos Deus, nem Cristo, nem o Espírito, por isso o autor aos Hebreus diz que nós precisamos acreditar que eles existem, sem que eu veja, sem que eu toque, sem que eu prove, mas eu sei que eles são reais. Amém, meus irmãos? Portanto, que viver pela fé é um desafio. Viver pela fé é um desafio diário. Por quê? Crer em quem não se vê. E não se tem prova da existência, porque nós cremos naquilo que nós não vemos. Ninguém vê Deus, nem o Espírito, nem Cristo. Ninguém vê. Ninguém pode provar que eles são reais. Nós não podemos provar, mas nós cremos que eles existem. Portanto, que a fé é um desafio diário. É crer no que não vê, no que não toca. É crer em algo que existe sem que tenha a prova de que ele existe. É um desafio. Amém, meus irmãos? Crer em um carpinteiro. Irmão, pensa aqui comigo. Como é que você vai crer num carpinteiro? Um carpinteiro que chega e diz: olha, eu sou Deus, eu sou o Salvador do mundo. Como é que vai crer num carpinteiro? Mas os discípulos creram num carpinteiro, no homem simples, no homem que veio de Nazaré, de uma cidade desprezada. Eles creram no carpinteiro. Isto é um desafio diário. Você crê num carpinteiro. Será que nós creríamos num carpinteiro? Pronto, se eu chegasse aqui e digo: olha, eu sou Jesus. Da onde tu veio? Onde tu nasceu? Eu nasci lá em Paraisópolis. Vocês sabem o que significa favela? Favela significa caos. Porque aquilo é um caos. Aquilo não tem saneamento. Aquilo não tem o aparato do Estado para dar vida digna àquele povo. Aquilo é um caos. E ele chegasse aqui: eu vim de Paraisópolis. Não, que Jesus vai vir de uma favela, rapaz. Não, Jesus vinha de um palácio. Então, viver pela fé é um desafio diário em crer em coisas que não cabem na lógica humana. Deus não cabe na nossa lógica humana. Um Deus infinito, tremendo, poderoso, Criador imensurável, de repente se torna um homenzinho de carne e osso, dizendo que é Deus. Não é um desafio para nós crer numa pessoa dessa?
Mas a fé é isso, é um desafio diário que nós temos que colocar diante de nós. Amém, meus irmãos? Os discípulos decidiram crer naquele homem. Eles não seguiram, primeiro, a aparência, porque Isaías 53:2 diz que Jesus era feio. Não se engane com esse Jesus europeu, porque esse Jesus europeu dos quadros é um Jesus europeu, olhos azuis, pele branquinha. O judeu não é além de ser de baixa estatura, não é branco feito leite, e os olhos não são verdes. Então Isaías diz, é um homem feio. E os discípulos, mas não, eu não quero saber se ele é feio, eu quero seguir ele, deixa ele com a figura dele para lá, eu quero seguir ele, porque ele tem palavras de vida eterna. Amém, meus irmãos? Porque nós somos assim, nós vamos pelas aparências. Não foi o que Deus falou para Samuel? Você vai pelo que você vê, Samuel, você está vendo a aparência, o porte, a beleza, eu estou vendo o que tem dentro. Então nós somos assim. Não, Jesus que vem da Paraisópolis, feio que parece o diabo chupando limão. Não, esse aí não é meu Jesus, não. Davi foi bonitinho, mas Jesus era feio. Feio. Fizeram uns tempos atrás aí, tentaram recriar. Irmão, se Jesus foi daquele jeito que eles recriaram, ele realmente era feio. Porque, rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Então eles não foram por aquilo que eles viram. Porque às vezes falam, ele não tem parecer, ele não tem beleza, mas eles creram na palavra daquele homem. Segundo, eles não foram, irmão, pelas palavras bonitas, porque Jesus era direto, Jesus não ficava com rodeio com ninguém, tudo que ele tinha que falar, ele falava, pronto, acabou. Jesus não era homem dado a discursos, a palavras bonitas rodeando, ele era direto. Nós até estamos hoje de manhã aqui, quando os discípulos começaram a ir embora, e Pedro se preocupando que a igreja estava ficando vazia. Pedro se preocupa mais hoje, a igreja está ficando vazia. Qual foi a resposta de Jesus? Se você quiser ir, meu filho, vá. O que Pedro falou? Não, Jesus, para onde que nós vamos? Se só o Senhor tem palavras de vidas eternas. Então eles não seguiram Jesus pela visão, nem pela audição, mas eles creram que ele era exatamente aquilo que ele falou. Ele era Deus e o Salvador do ser humano. A fé deles sempre esteve na palavra do Senhor e nas suas promessas. Porque crer em Deus, irmãos, ter fé é isso, é crer na palavra de Deus e crer nas promessas de Deus. A fé que se relaciona com Deus pelas coisas que ele faz, e vejo, é uma fé doente. Irmão, se tua fé é a fé daquele Deus que faz. Ah, não, por que você crê? Não, porque Deus faz milagre, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Se tua fé estiver baseado nas coisas que você vê, a tua fé é uma fé doente. Porque Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém, se Ele não quiser. O meu relacionamento de fé com Deus tem que ser, Ele é o meu Salvador. Ele é o meu ajudador. Ele é o meu rochedo. Ele é o meu tudo. Amém, meus irmãos? Viver pela fé é viver com o contraditório constantemente. É viver num contraditório constantemente. Qual é o contraditório? Eu não vejo, eu não tenho como provar, eu não sei de onde veio, mas eu creio. Eu creio que Ele é, eu creio que Ele existe, e eu creio que Ele pode fazer todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então viver pela fé é viver um desafio recompensador, porque no final a recompensa vem, porque se tem uma coisa que Deus tem prazer em recompensar os seus filhos, nesta vida e na vinda vindoura. Amém? As palmas louvam ao Senhor.